Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Domingas Alvim, escritora e terapeuta transpessoal. Estou aqui hoje para falar a diferença entre o dar e o dar-se. Para isso eu vou contar a história de um contorcionista, de um cara que trabalhava num circo e um dia ficava olhando para uma torre em que tinha lá um mosteiro com monges que eram ultra sábios. E esse cara decide ir lá para tentar pegar um pouco dessa sabedoria. E quando ele chega lá, os monges perguntam para ele o que ele tinha para oferecer de bom em troca, né, para ele permanecer. Ele falou: olha, eu sei fazer coisas de circo, dar piruetas, dar cambalhotas, fazer saltos mortais, e eu sei trabalhar com limpeza. Aí eles falaram: então tá, então você entra e fica aqui e tenta aprender com o que a gente vai para te ensinar. E o rapaz super humilde fica trabalhando lá com os monges, fica fazendo o que sabe fazer durante a manhã, todos os dias, até que os monges começam a querer entender se o rapaz estava aprendendo ou não os conceitos que eles estavam ensinando. E aí um deles começa a vigiar o rapaz dia e noite, até que um dia ele vai de madrugada, ele percebe que o rapaz saía do quarto todas as madrugadas e se dirigia à câmara lá onde ficava a imagem do Deus que eles amavam, idolatravam. E aí o monge foi atrás dele, né, na surdina, e quando chegou lá, o rapaz estava diante do altar fazendo saltos mortais, dando saltos mortais, e depois ele fazia e ia lá e se prostrava diante do altar. E aí ele ia, dava um salto mortal e fazia, se prostrava diante do altar. Resumindo, e essa é a história, na verdade. Se a gente for pensar, né, o que aquele rapaz fazia diante do altar? Né? O que ele estava ali fazendo? No fundo, ele estava doando para a deusa que eles idolatravam aquilo que ele tinha de mais puro. Não era sabedoria, não era conhecimento de livros, não era rituais, não era nada. Era simplesmente aquilo que ele mais amava fazer, que ele sabia fazer como ninguém e que doava com o maior coração, com o coração mais aberto possível. E aí, a partir dessa história, a gente pode pensar entre as diferenças, daquilo que eu falei no início, entre o dar e o dar-se. Né? Esses dias aqui do lado eu tenho duas vizinhas que são maravilhosas, né, que fazem tudo por mim, trazem comida, são super generosas e tal. E tem uma outra que é assim super ranzinza, ela não sai de casa, ela não fala com ninguém, ela não dá bom dia, ela assim completamente, parece que ela é autossuficiente, não precisa de nada nem ninguém para nada. E esses dias chegou aqui o pai de um rapaz, do jardineiro, que estava trabalhando aqui a tarde inteira, e o pai do rapaz veio perguntar, tocou aqui em casa, veio perguntar se o rapaz estava aqui. Eu falei que não, que ele já tinha saído daquele há um tempo. E ele falou: porque eu estou muito preocupado, porque o meu filho, ele até agora, isso já era o quê? 11 horas da noite. Até agora ele não chegou em casa, então estou muito preocupado. E aí eu falei: olha, eu não sei onde é que ele está. Ele saiu daqui e pergunta para a vizinha. Só que eu falei a vizinha a Tininha, que é a minha vizinha legal. Eu não imaginava que ele fosse tocar nessa casa. E aí, de repente, quando ele toca, essa mulher vira para ele e ele pergunta assim: a senhora poderia vir aqui à porta falar comigo? Aí ela: não, claro que não, de jeito nenhum. E aí ele fica assim: não, como assim? É porque eu estou procurando meu filho, estou a procurar meu filho, do jeito que eles falam. Estou a procurar meu filho, ele saiu daqui, não chegou em casa até agora, estou preocupado. Um pai em aflição, né? E aí a vizinha: olha, isso não é problema meu. Se o seu filho não sabe chegar o caminho de casa, isso não é problema meu. Eu não sei onde ele está e não quero saber. Sim, sabe? E na hora eu fiquei assim pensando: caramba, sabe? Que necessidade, né, assim, de trabalhar com agressividade, de ver a vida como, de não se colocar no lugar do outro, né, de um pai em aflição, e ela tem filhos, né. Enfim, mas no final das contas eu fico com pena, não é desse pai, eu fico com pena dessa pessoa. Porque no fundo essa pessoa tem uma visão muito equivocada, né, do que é a vida, do que é o compartilhamento, do que é estar aqui numa rede de humanidades, do que é ser humano, né, que é ser interdependente, saber-se interdependente não só de todos, mas também de tudo, né.
Nós estamos aqui vivendo uma cadeia de dependências. E uma dependência de trocas, né? De uma mão que não é só ida, é de idas e de voltas. E aí eu lembrei desse conto, né? Desse cara. Por quê? Porque a diferença entre o dar e o dar-se é isso, né? O dar é você simplesmente se eximir de fazer aquilo com toda a sua vida, mas simplesmente você colocar aquele depósito de afeto, é quase como se você delegasse, né? Você vai, eu não tenho tempo, não tenho saco para trabalhar numa instituição de caridade, não tenho tempo, não tenho saco de trabalhar nisso aí, então eu vou lá e vou doar. Ok, é uma atitude positiva? Claro que é, excelente, é melhor isso do que não fazer nada. Agora, existe uma diferença entre esse dar e entre esse dar-se. Esse dar-se, como o cara lá do conto, quer dizer exatamente você dar aquilo que você é. Você fazer aquilo para o outro, não só para o Deus, não só para aquilo que você acredita, mas para as pessoas à sua volta, né? Para todo mundo que tá à sua volta, você dar-se em vez de dar. Em vez de dar presente, dar-se enquanto pessoa, enquanto ouvido, enquanto escuta, enquanto percepção, enquanto afeto, enquanto amor, né? E aí eu vi nitidamente a diferença entre essa vizinha e as outras. As minhas vizinhas, elas estão me ensinando muito, porque elas me acolheram, né? E todo dia, assim, a Tininha, por exemplo, faz comida pra mim. E traz aqui uma bacia de comidas portuguesas e não sei o que, numa generosidade. E a gente tem que pensar que o ato dela fazer comida não é só fazer comida, é ela se colocar à disposição para fazer, para agir, para colocar todo o corpo dela, toda a energia dela em função de alguém, sabe, para quem ela quer doar afeto. Porque comida para mim é isso, né? Não é só, é a comida aquilo que você come. É todo o gestuário que se tem por trás disso, gestuário afetivo. E isso para mim é o dar-se, né? É se colocar num lugar de prontidão e de servidão para os outros, né? Aberto, amoroso, afetuoso e claro, né, gente? Eu acho que quando a gente é assim não tem outro jeito. A gente não tem como a gente receber coisas diferentes, né? Infelizmente, a outra vizinha, né? Talvez ela acredite que doando espinhos ela consiga receber flores. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Se a gente quer receber flores, então primeiro a gente tem que começar a dar flores. E depois o mundo, com certeza, vai se abrir pra gente como um jardim florido. Eu, pelo menos, vivo essa experiência e recomendo. É isso, gente. Beijo. Obrigada aí pelos compartilhamentos, por tudo. Se puder, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, me ajuda a divulgar meu trabalho, as minhas palavras, reflexões. E visitem meu canal no YouTube, é Domingas Alvim. E, enfim, abraço, fiquem bem, tudo de melhor.